Olá, amantes da física! Vamos dar continuidade aos nossos estudos de movimento, movimento uniforme, movimento uniformemente variável, aplicando agora esses conceitos ao lançamento de projéteis. Aqui eu uso uma aplicação desse endereço, em que vocês veem aqui um canhão que lança projéteis. Como nós vamos fazer esse estudo desse movimento? A velocidade que esse canhão lança os projéteis, nós vamos chamar ela de velocidade inicial. É um vetor inclinado num certo ângulo alfa. Nós vamos decompor esse vetor em um vetor em x, chamado Vx, e outro em y. Aqui eu chamei de V0y. Por que V0y? Porque o movimento em x uniforme, a velocidade em x não vai se alterar ao longo da trajetória. Então, essa velocidade em x será dada pelo movimento horizontal por x igual a x0 mais v0 mais vxt, que é o do movimento uniforme. Lembrando, né, que o Vx é a decomposição de V0, que pode ser calculada por essa equação aqui. Já em y, haverá a gravidade atuando sobre o projétil. Então, não tem aceleração nula, há uma aceleração. Porém, a aceleração que ocorre aqui, ela tem sentido oposto ao do eixo y, então ela é negativa, é a gravidade. Então, por isso que a equação no movimento vertical, que é uma equação de movimento uniformemente variado, aparece aqui a aceleração da gravidade como negativa. Então, ficando posição em y, que é a altura, né? É a posição inicial mais a velocidade inicial em y, vezes o tempo, menos a aceleração da gravidade sobre 2, tempo ao quadrado. Outra equação é que a velocidade em y se altera. Ela passa a respeitar essa equação. A velocidade em y é igual à velocidade inicial menos a aceleração vezes o tempo. Vamos observar agora como ocorre o movimento. Então, vamos inclinar o nosso lançador de projéteis num ângulo de 45 graus e lançar o projeto. Os vetores em V são de velocidade. Notem o vetor em x e em y. O x fica constante e em y ele se altera. Notem que ele passa de valores positivos para negativos, contrários ao eixo, sendo que são nulos no ponto de maior altura. Quando eu mudo a inclinação desse canhão, por exemplo, agora 60 graus, o que ocorre? A velocidade em x passa a ser menor do que aquela no outro exemplo. Então, a distância é menor e a altura maior. Vou pegar uma trena aqui e medir essas distâncias. Olha, 17, aproximadamente 20. Agora também vou medir aqui as alturas nos dois casos. Notem os valores da trena. Esses são alguns dos números, né, que a gente pode obter com essas equações. Vamos estudar agora como obter esses números. Então, eu vou partir dessas equações que eu conversei com vocês e fazer um cálculo para obter aquela altura máxima. Vamos obter a altura máxima pensando no tempo em que o projeto leva para subir até aquele ponto. Ora, notem que quando ele atinge a altura máxima, a velocidade em y é zero. Então, essa é uma característica da altura máxima. Usando essa equação, se a velocidade é zero, aqui Vy0, a velocidade inicial menos a aceleração. Então, basta isolar o tempo, passando Vy para o outro lado e fica negativo, menos com menos mais, passa a aceleração dividindo, tem que V0y sobre g é o valor do tempo de subida. Já a altura, o valor da cota de altura máxima, nós podemos obter usando a outra equação de movimento, em que aparece o espaço em y.
Então, no caso da altura máxima, o nosso y é a altura máxima. O y inicial, nós partimos lá do solo, então é 0. A velocidade inicial vezes o tempo. Mas quem é esse tempo? Ora, é esse aqui que a gente já equacionou aqui. Então, vou substituir no lugar do tempo V0y sobre g. Nota aqui, eu coloquei entre parênteses. Menos g sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Que tempo? É o mesmo tempo. Aqui eu coloquei o termo aqui ao quadrado. Agora é só manipulação matemática. V0y vezes V0y ficou ao quadrado. G sobre 2 vezes V0y ao quadrado, G ao quadrado, ficou dessa maneira. Então, o que eu posso fazer? Olha, notem que tem um G acima da divisão e G ao quadrado embaixo da divisão. Eu posso cortar, né? Tirar ao quadrado e tirar esse G aqui. Ficando, então, V0y ao quadrado sobre G. E o outro termo eu mantive. Só que notem que os dois termos são iguais. V0y ao quadrado sobre G, V0y ao quadrado sobre G, e tem um meio aqui, né, que é o 2. Então, aqui eu tenho 1 menos meio. 1 menos meio dá meio. Meio, V0y sobre G. Essa aqui, então, é a nossa equação da altura máxima. Já para a distância máxima, vou chamar de máximo, eu vou usar a equação do movimento uniforme, essa equação horizontal aqui. Na distância máxima, o meu x passa a ser chamado de distância máxima. Parto do zero, então minha posição inicial é 0. A velocidade não se altera, é Vx. E o tempo? Qual é o tempo da distância máxima? Olha, notem que para a distância máxima houve toda a trajetória, subiu e desceu. O tempo que levou até subir, nós sabemos, é V0y sobre g. Mas o tempo que ele leva para descer é o mesmo que ele leva para subir. Então, nós vamos colocar aqui no lugar do tempo, duas vezes o tempo, V0y sobre g. Então, essa fica como a equação para obter a distância máxima. Confiram, no vídeo que vocês viram inicialmente, o projeto é lançado a 14 metros por segundo, ou seja, por volta de 50 km por hora. Inicialmente a 45 graus, depois a 60 graus, e lá, com a trena, eu mostrei para vocês a altura e a distância. Confiram, fazendo a conta usando essas equações, se o valor que aparece no vídeo é correto. Boa sorte!